Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre um método que avalia o impacto de tecnologias da informação e comunicação no agro. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Daniela Maciel, que é analista da Embrapa Territorial. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciano. Daniela, fala um pouco para a gente desse método, né? Eu estava olhando aqui né, algumas informações sobre isso. Hoje ele é importante para avaliar tecnologias da agricultura 4.0, né? Explica primeiro para a gente esse método, como que ele chama e o que ele faz, por favor. Bom, Luciano, só reforço aqui os agradecimentos pela presença aqui, pelo convite. Bem, o método que a gente criou, que a gente está denominando de Ambitec TICS, é um método que ajuda, né, que busca dar suporte aí para a gente compreender um pouco da entrega de valor que as tecnologias da informação e comunicação têm feito hoje, têm trazido para o agro. Então, o que nós procuramos estruturar dentro da Embrapa foi justamente um conjunto de critérios e de indicadores que nos dessem condições de avaliar as diferentes tecnologias da informação e comunicação, né, que hoje não só a Embrapa, mas outras instituições têm disponibilizado para a agricultura. Tá, fala um pouco para a gente dessas tecnologias. A gente sabe que, por exemplo, que com a internet 5.0, com a internet 5.0, internet 5G, né, nós vamos ter uma série de máquinas funcionando aí, independente aí de ter uma operação humana. Tratores, por exemplo, vão ser coordenados, né, por uma programação. A gente vai ter casas inteligentes. Outro dia eu coloquei aqui em casa a Alexa, né? Já estou assim apaixonado pela Alexa aqui, e ela fica estimulando você a instalar coisas assim. Então, a gente vai ter a internet 5G, vai tornar as coisas mais inteligentes, e a gente vai ter isso no agro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, Luciano, isso já é uma realidade, né, na agricultura. Nós temos hoje diferentes tipos de tecnologias sendo disponibilizadas com um foco no dado e na informação. Nós temos desde máquinas embarcadas, onde que fazem coletadeiras, por exemplo, que passam e fazem o armazenamento da informação que existe no campo. Então, as plantas possuem ali informações que estão contidas no processo de cultivo, e tudo isso é um conjunto de dados e informações que faz a diferença para quem está ali produzindo, né? Então, nós temos sensores, nós temos repositórios de dados, nós temos plataformas que disponibilizam mecanismos para que a gente conheça o melhor meio de escoar a nossa produção. Nós temos diferentes tipos de tecnologias da informação hoje disponíveis, né, incluindo aquelas tecnologias que estão em investigação, que unem a inteligência artificial para se investigar o melhor momento de colheita, ou mesmo para as questões de segurança da produção. Então, é um grupo muito grande de tecnologias e de investimentos que se faz dentro desse contexto. Dentro hoje, não apenas da Embrapa, mas de outras iniciativas que surgem também através das startups. E são tecnologias que vieram para ficar, né? Eu queria que você falasse um pouco da ferramenta. Ela mensura impactos de inovações baseadas em tecnologias da informação e comunicação. Me explica melhor para a gente. Sim, sem dúvidas, a gente está vivendo agora uma quarta revolução, né? A revolução no agro, a gente está vivendo essa revolução digital, e sem sombra de dúvidas a gente precisa focar, né, em investigar melhor a maneira como a interação que ocorre a partir dessas tecnologias. E no caso do nosso método, o que nós buscamos foi justamente identificar a maneira, né, os benefícios que as tecnologias da informação e comunicação trazem, né, e entregam para a sociedade em geral, em três dimensões principais. Então, a gente busca identificar o valor entregue para o meio ambiente, através da dimensão ambiental, as entregas, os valores relacionados à base econômica. E aí não estou falando só das questões de fundo monetário, por exemplo, mas se a tecnologia ela apoia, por exemplo, a geração de empregos, ou ela tem outros fatores que se associam aí a essa questão econômica. E também nós investigamos uma terceira dimensão, que é a dimensão social. E na dimensão social,
além das entregas que se faz aí para a sociedade, né, observar quais são os valores que os adotantes das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, o que eles percebem de valor agregado para a sua gestão da produção, ou mesmo para a sua produção em si, nós buscamos identificar também os fatores que associam a TIC à geração, execução e ampliação de políticas públicas. Então, é um método que cobre aí essas 3 dimensões com essa visão de entrega de valor, né, em diferentes aspectos, e nós buscamos também identificar um índice agregado, né? Então, para cada dimensão, a gente possui um indicador maior, um indicador que demonstra qual é o desempenho daquela tecnologia em determinada dimensão, e ao final a gente tem uma ponderação que nos leva a enxergar o índice global dessa tecnologia, né, em todos os seus aspectos. Daniela, uma pergunta que todo mundo está se fazendo são os impactos econômicos e sociais, né, desse estudo, dessas novas tecnologias. Eu queria que você avaliasse, por favor. Luciano, a metodologia ela vem justamente para nos dar base, para conhecer esses impactos. É um dos aspectos da metodologia, né? A gente investiga com o Ambitec TICs aspectos mais característicos aí de uma subjetividade. Então, a gente investiga, por exemplo, a visão do adotante da tecnologia em relação a essas dimensões que eu comentei, né, incluindo a econômica e a social que você acabou de questionar. A essa metodologia, nós temos uma outra metodologia que a Embrapa trabalha, né, e já bem estruturada, assim como o próprio Ambitec Agro, que é de onde a gente deriva aí o Ambitec TICs, que é o excedente econômico. Com o excedente econômico, a gente consegue aprofundar mais e identificar os ganhos monetários, né, os valores reais, no aspecto mais ligado ao financeiro, então, dando aí condições para a gente enxergar as entregas financeiras, digamos assim, da tecnologia. Mas no que cobre aí da premissa do Ambitec TICs, né, como eu mencionei, nós temos critérios e indicadores nas dimensões econômicas e sociais, e no caso da econômica a gente busca avaliar a empregabilidade, então se uma tecnologia da informação e comunicação ela está apoiando ou não a geração de novos postos de trabalho, enfim, uma série de indicadores que realmente nos possibilitam ter essa visão macro da dimensão econômica. E no campo social, né, nós temos aí, além da questão da geração, do apoio, né, a elaboração aí de políticas públicas, nós temos outros aspectos ligados à questão social, por exemplo, a qualidade do dado, da informação, ou do processamento que aquela tecnologia da informação e comunicação entrega, e também questões associadas ao uso da TIC, se é necessário uma capacitação, se é necessário que eu passe por algum tipo de especialização para uso daquela tecnologia. Então, são esses indicadores que nos dão condições aí de enxergar, né, o índice global, o índice geral. E como eu disse, em suporte à dimensão econômica, nós aplicamos uma outra metodologia, que é a metodologia do excedente econômico. E o que nós, só para complementar, o que se percebe é que as TICs, elas de fato, elas têm contribuído bastante para a gestão da produção, né, seja de maneira indireta, muitas vezes o que acontece é que há um envolvimento, um uso da tecnologia, né, de maneira, e um ganho efetivo na produção agrícola de maneira indireta. Então não é aquela tecnologia que que a gente chama, né, de dentro da porteira. Muitas vezes você vai ser orientado ou utilizar a tecnologia justamente para melhorar ou para aprimorar a forma como você gere a sua propriedade. Então, muito nesse aspecto que a gente tem percebido que as TICs têm trazido maior valor. Daniela, você falou aí dessas novas tecnologias, falou da questão da empregabilidade. Uma pergunta que o pessoal em casa deve estar se fazendo é: até que ponto essas novas tecnologias são geradoras de novos empregos ou elas retiram empregos do campo? Na medida que você tem automatização, você tem máquinas que podem funcionar sem a presença humana, né, só com acionamento. Eu queria que você falasse da dimensão econômica e social dessas novas tecnologias
E se o estudo de vocês consegue mensurar isso? Perfeito, Luciano. Bom, o Ambitec TICS, ele tem esse propósito de qualificar, né, os ganhos econômicos que traz, né, entrega, e da mesma maneira para as questões sociais. A questão que você coloca, ela é muito polêmica, né, e sem dúvidas a gente precisa de mais tempo para avaliar de fato se nós temos uma tecnologia gerando ou retirando postos de trabalho. Nós lançamos recentemente o Ambitec TICS, esse ano foi disponibilizado o método para que todos conheçam e utilizem, mas no ano passado a gente já utilizou na Embrapa, e nós utilizamos um conjunto de 6 tecnologias. É preciso que a gente faça acompanhamento dessas tecnologias por pelo menos 3 avaliações para a gente conseguir identificar se de fato essa tecnologia ela tem ou não contribuído ou não, ou retirado posto de trabalho, né? Então é necessário que a gente faça uma avaliação mais contínua, né, para que a gente, de fato, tenha essa resposta de maneira mais creditável. Mas o que nós percebemos nas avaliações que nós fizemos, nós aplicamos o Ambitec TICS em 2019 para 6 TICS da Embrapa, é que há uma relação para algumas tecnologias há uma contribuição na questão da empregabilidade e outras que isso não tem uma relação tão forte. Então, isso é necessário que a gente, de fato, faça esse acompanhamento para ter essa resposta de maneira mais assertiva. Daniela, o uso, né, da tecnologia vai ajudar a direcionar e pautar a pesquisa, subsidiar políticas públicas e orientar investimentos do setor produtivo? Luciano, o Ambitec TICS ele tem justamente esse objetivo, de trazer condições de a gente retroalimentar o processo de geração de tecnologias. Então, quando a gente tem a oportunidade de investigar junto com o adotante quais são os impactos que ele percebe da tecnologia, no caso da TIC, nós temos a oportunidade de trazer de volta para dentro da Embrapa, para o grupo de pesquisa, a analisar, né, os pontos que são apresentados pelo grupo de adotantes. Então, são várias pessoas que participam de um processo em que a gente aplica a metodologia do Ambitec TICS, e com os resultados, a proposta é justamente melhorar a tecnologia, então fazer os ajustes que são necessários, acompanhar a tecnologia ao longo do tempo em relação às dimensões que nós cobrimos, né? A gente trabalha com 3 dimensões, além da dimensão institucional, e ao mesmo tempo a gente busca também mensurar aí as relações da TIC ou as relações necessárias para que a TIC tenha sucesso dentro do segmento a partir do Estado. Então, nós temos uma dedicação dentro do Ambitec TICS para investigar as questões associadas à política pública. Muitas vezes a gente precisa de apoio, ou a TIC tem uma relação direta com a política pública, né, ou ela tenha condições de dar suporte para que se trabalhe uma política pública, ou mesmo que se estruture uma nova política pública, e em alguns casos há necessidade de que a TIC seja subsidiada ou tenha uma conexão com alguma decisão de Estado para que ela, de fato, possa ser introduzida e utilizada pelo segmento. Então, em resumo, né, o Ambitec TICS busca justamente dar essa cobertura, tanto para que a gente possa retroalimentar a pesquisa e ajustar a tecnologia, ou mesmo retirar a tecnologia, reestruturá-la por completo, quanto também de ter essa conexão com o Estado de maneira mais estrutural, para que nós possamos dar condições de que não apenas a tecnologia sobreviva, mas o processo ao qual ela está associada tenha condições de ser conduzido. Quanto a tecnologia está mudando a vida no campo, de uma maneira geral? Luciano, essa é uma questão que está sendo acompanhada pela Embrapa. Inclusive, recentemente, nós publicamos um estudo junto com o SEBRAE
que buscou justamente entender o uso das tecnologias, né, da agricultura digital. Então, qual é a relação hoje que as TICs têm com a forma de vida, né, com a vida do produtor, com a vida dos intermediários, com os extensionistas, com os diversos atores que estão associados à agricultura. E nós percebemos que é cada vez mais frequente o uso. Muitas vezes esse uso ele tá sendo intermediado, seja pelo filho, seja por um extensionista, ou seja, por uma outra pessoa que dá suporte para o produtor. Mas há um aumento, há um crescimento no número de produtores rurais utilizando as TICs, né? E esse estudo que a Embrapa publicou agora no final de julho, começo de agosto, demonstra como está essa situação no nosso país, cobrindo todas as regiões, tendo uma visão geral sobre os tipos de dispositivos mais utilizados. Então, isso é muito importante, acompanhar essas transformações e realizar estudos que nos dê condições de estruturar tecnologias que estejam cada vez mais próximas da realidade do produtor. Nós temos o conhecimento, né, e isso é um problema, na verdade, né, da falta de conectividade no campo. Isso ainda é um grande gargalo, mas apesar dessa questão, tem se percebido um aumento bastante considerável em relação ao uso das TICs, pelos produtores rurais e por todos esses atores que estão associados à produção agrícola, né, ao agro em geral. Pois é, a revolução tecnológica também está causando uma revolução no campo. A gente sabe que o agro hoje ele é o pilar de sustentação, né, das nossas exportações. O quanto que essas tecnologias vão ser importantes aí para os próximos anos e nas próximas décadas? Luciano, a FAO, na sua previsão para 2050, coloca as tecnologias da informação e comunicação como um ativo essencial para a segurança alimentar, para a questão da permanência do homem no campo e de outros aspectos aí associados à agricultura, né? Então, sem sombra de dúvidas, as TICs terão papel e têm tido um papel essencial hoje para as questões de produção e também de gestão da propriedade. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o sistema de inteligência territorial estratégica da macrologística, eu falei sobre ele rapidamente já, mas o CIT da macrologística, ele é justamente uma TIC que dá a condição de que a gente saiba, né, conheça quais são os principais modais, quais são as principais rotas para escoar a minha produção. Então, através dessa TIC, nós conseguimos ter ideia, né, ter a melhor rota de maneira a economizar com o escoamento, a gente enxergar qual é o melhor destino, para onde eu levo a minha produção, né, de maneira a ter um retorno econômico nesse processo. Então, você perceba que é muito natural que a gente utilize as TICs para nos dar essa visão. Então, vai ser cada vez mais comum que a gente utilize para ter essa visão de onde eu posso inserir, com o que eu posso contar para melhorar a minha produção, ou mesmo onde é que eu posso economizar. Então, esses recursos que as TICs entregam são cada vez mais importantes e, sem sombra de dúvidas, nos ajudarão, né? E em relação ao próprio processo de disseminação das TICs, né, a gente conta com a própria TIC para tornar outras tecnologias comuns e conhecidas. Então, é algo que, sem sombra de dúvidas, está e vai continuar favorecendo a produção e favorecendo esse segmento. Eu estou vendo aqui, vocês têm a participação de 6 centros de pesquisa, né? 6 unidades da Embrapa, Informática Agropecuária de São Paulo, Instrumentação também aqui no interior de São Paulo, Meio Ambiente, Recursos Genéticos e Biotecnologias do Distrito Federal, Solos do Rio, além da Embrapa Territorial. Como é que é essa pesquisa? Eu já fiz outras pesquisas também de vocês. Aliás, parabéns para a Embrapa, né? Porque eu acho que é
é uma empresa de pesquisa agropecuária única no mundo, não tem isso em lugar nenhum, não tem nos Estados Unidos, né, do tamanho que ela é, espalhada pelo Brasil, acho que é uma vitória nossa, né, e a Embrapa tem ajudado muito a melhorar a vida no campo, a vida do produtor. Eu sou fã da Embrapa, assim, então sempre que eu posso, eu estou aqui fazendo programas com vocês. Eu queria que você falasse um pouco do envolvimento dos centros de pesquisa e da participação de vários pesquisadores aí nesse levantamento que vocês estão fazendo. Luciano, esse processo, né, de avaliação de impactos, ele é antigo dentro da Embrapa, e nós sempre avaliamos as tecnologias que nós chamamos de tecnologias dentro da porteira, que são as cultivares, as máquinas, são os ativos que nós usualmente geramos dentro da empresa, dentro da Embrapa. E conforme nós identificamos a crescente curva, né, das tecnologias da informação e comunicação e a demanda por essas TICs, começou a surgir essas tecnologias dentro da Embrapa. De modo que a metodologia que a gente utilizava para avaliar as tecnologias dentro da porteira já não é adequada para essas tecnologias que nascem agora com esse momento dessa agricultura digital. Com foco nessa observação, a gente viu a necessidade de desenvolver um método que fosse mais ajustado para as tecnologias da informação e comunicação. Foi assim que surgiu o Ambitec TICs. E ele surgiu como uma demanda dessas unidades, né, que você citou, que geram TICs de maneira mais comum, diferentemente dos outros centros de pesquisa da Embrapa. Nós, na Embrapa Territorial, a Embrapa Informática Agropecuária, a Embrapa Solos, a Embrapa Meio Ambiente, a Embrapa Recursos Genéticos lá em Brasília, além da instrumentação em São Carlos, nós temos uma pesquisa orientada à geração de dados e informação. E nós precisamos encapsular, né, esses dados e informação, nós precisamos estruturar esses dados e informações de forma que eles possam ser úteis e utilizáveis. Com isso, é natural que a gente desenvolva recursos associados às TICs. E por essa razão é que essas unidades, vendo a necessidade de avaliar suas TICs, já que desde sempre trabalham com a geração dessas tecnologias, é que surgiu o Ambitec TICs. Então é desse esforço, né, de um grupo de pesquisadores, de analistas, focados em entender mais sobre os valores que são entregues, as questões que a gente precisa acompanhar, das transformações que as TICs estão trazendo para o agro, é que a gente se reuniu e iniciou esse esforço que agora resultou no Ambitec TICs, e a gente tem consciência e sabe, esse esforço ele é contínuo, a gente está como equipe trabalhando para continuar incrementando esse método e também evoluir com esse método, principalmente no sentido das políticas públicas. É muito importante que a gente faça essa aproximação com as políticas públicas, porque hoje as tecnologias da informação e comunicação, elas dão muito suporte, estão associadas a processos que estão diretamente ligados a essa estrutura de Estado, essa estrutura legal e de política pública, e há uma necessidade também crescente de ajustar essas políticas para as transformações que vêm ocorrendo. Então, é nesse sentido que essa equipe continua unida e continua focada no incremento do Ambitec TICs e também nas investigações associadas a critérios e indicadores com foco nas políticas públicas. Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Luciano, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de falar um pouco sobre o Ambitec TICs e fico à disposição de vocês e dos colegas que estão nos acompanhando para tirar qualquer dúvida em relação ao Ambitec TICs ou outras questões associadas aí às tecnologias da informação e comunicação. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado pela presença. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.